Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 372, é a Gênesis capítulo 17, o tema ainda, a Anunciação do Consolador. E agora nós vamos para a questão de número 36. Só que a questão de número 36, ela também é uma passagem anotada por São João 16, 7 a 14. No Evangelho de João, né? Porque João é o evangelista. No Evangelho de João, e as pessoas, aqueles que recorrerem a 16, 7 a 14, é óbvio que encontrarão lá essa passagem. Porque aqui, São João, ele deixa duas passagens, né? Ele descreve duas passagens a respeito da anunciação do Consolador, que nós gravamos nos vídeos anteriores, e hoje nós estamos dando sequência na questão de número 36, e depois nós vamos para a questão de número 37 em diante, quando Kardec tece comentários a respeito dessas duas anotações de São João. Então, essa na condição de segunda anotação, São João ele diz assim, olha só. Entretanto, isso Cristo dizendo, né? Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Porque se nós, olha só, se nós retornarmos na anotação de São João, que é no número 35, nós vamos observar que Jesus ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê. Até aqui tá bom. Mas, com todo respeito, você percebeu que nos vídeos anteriores nós procuramos esclarecer assim minuciosamente essa anotação de São João. Nós procuramos esmiuçar assim, bastante mesmo, dar bastante detalhes. Por isso que nesta segunda anotação, São João, ele inicia, é óbvio, o Cristo dizendo novamente: entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, né? Convém que eu me vá. Convém que eu retorne, como vamos usar os nossos termos assim. Convém que eu retorne à pátria, né? Convém que eu retorne ao meu Pai, no bom sentido. Porque o Pai é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele está em todas as partes, toda a sabedoria, todo o conhecimento, mas é uma força de expressão nossa, né? A gente costuma, nós temos esse hábito de usar esses termos
que condiz com a nossa evolução, né? Fica melhor para a gente entender. Então, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, né? Se eu não me for, se eu não me apresentar ao meu Pai, né? Se eu não rogar ao meu Pai, se não guardarem os meus mandamentos, se não me amais, né? Então, se eu não me for, o Consolador não vos virá. É óbvio. É óbvio que se Jesus não retorna ao Pai, essa promessa dele, na condição do Consolador, que nós já explicamos a respeito de Consolador, compilador, né, nos vídeos anteriores, não carece, né, com todo respeito, tratar a respeito do assunto mais. A não ser de vez em quando a gente toca no assunto assim. Então, para que pudesse consumar todos os fatos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele teria, no bom sentido do termo, que retornar. Ele teria que ir ao Pai. Isso é uma condição assim de humildade, é uma condição de grandeza de Jesus, mesmo ele sabendo que Deus nos confiou a ele na condição dele guia nosso e modelo, o qual todos nós devemos seguir. Mesmo assim, ele na condição de um filho obediente, Jesus, ele, mesmo assim, ele devia uma resposta ao Pai. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, conhecedor, sabedor de tudo, mas nós sabemos disso. Mas é preciso irmos ao Pai através da nossa humildade, através da nossa resignação, da nossa aceitação, que não é fácil, a gente sabe disso. Falar é mais fácil, né? Mas é preciso ir ao Pai. Mesmo o Pai se encontrando em nós, mesmo nós nos encontrando no Pai, mas nós precisamos ir ao Pai. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bate à porta, que ela vos abrirá. Então, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Olha para você ver, com todo respeito, a grandeza do Cristo. Para que a terceira revelação viesse, né, se concretizasse, dependia muito mais do Cristo do que de Deus. Por que muito mais do Cristo do que de Deus? Porque nós temos que procurar entender que Deus, ele na condição de incriado, soberanamente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós que temos
que nos dirigir a Ele. Nós que necessitamos dele. Outro item. A partir do momento que Deus nos confiou a nosso Senhor Jesus Cristo, na condição dele, nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir, nós temos que entender que cabia, a partir daquele momento em diante, olha que interessante, cabia ao Cristo fazer-nos que todas as leis do Pai por nós fosse conhecida. Não sei se você conseguiu entender. Porque até aquele exato momento, nós não tinha conhecimento da grandeza dos atributos de Deus. Nós não tínhamos noção, na verdade, nem do que significava Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. De forma que, a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo nos recebeu, vou usar esse termo para ficar mais fácil. A partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo nos recebeu, na condição ele de guia e modelo qual todos nós devemos seguir, até aquele exato momento ali, nós não tínhamos noção do que significava, ou melhor, do significado Deus. Nós não tínhamos noção. Até aquele momento ali, não tínhamos conhecimento dos desígnios de Deus. Eu posso usar esse termo assim? Nós, na verdade, nos encontrávamos em relação aos desígnios de Deus totalmente cru. Totalmente cru. Totalmente ignorantes dos atributos, dos desígnios, das leis de Deus. Até aquele momento ali, não havíamos desfrutado de revelação nenhuma. Até aquele momento ali, nós ainda não havíamos desfrutado da primeira revelação, da segunda revelação e nem da terceira revelação. Não sabíamos o significado da primeira revelação, porque ela ainda não tinha se dado, não tinha acontecido. Nós não sabíamos o significado de olho por olho, dente por dente, lei de talião. Nós não sabíamos o significado de Moisés, nós não sabíamos o significado de Jesus, nós não sabíamos o significado de Espiritismo, Consolador. Nós não sabíamos. Por quê? Porque não tínhamos conhecimento. Éramos cru de conhecimento, ignorantes de conhecimento. Então, vejamos bem. Se hoje nós
dizemos assim, a primeira revelação na pessoa de Moisés, a primeira revelação nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo e não a Deus. Vamos analisar, gente? Porque Deus, ele não precisa provar nada a ninguém. Até mesmo aos mais ignorantes de conhecimento. A partir do momento em que Deus nos confiou a Jesus, na condição dele guia e o modelo qual todos nós devemos seguir, ele entregou a nosso Senhor Jesus Cristo a responsabilidade total. Nossa, a Jesus. Quer dizer, cabe a você. Estou usando esse termo só para você entender, com todo respeito. Cabe a você, meu filho. Vamos pensar assim, Deus dizendo a Jesus assim, cabe a você, meu filho, mostrar a essa pleia de espíritos as leis que regem o universo por toda a eternidade. Eu confio a você toda essa responsabilidade. Então, acho que você já conseguiu entender. A primeira revelação, ela foi arquitetada por nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Moisés. Nosso Senhor Jesus Cristo arquitetou a primeira revelação, juntamente com os arquitetos siderais. Porque se nós pararmos para analisar, por mais que existe 613 mandamentos escritos por Moisés, que são mandamentos que a doutrina espírita mesmo nos orienta, que já entrou-se em desuso. Mas nós temos que entender que, na época de Moisés, os seres os quais ali se encontravam sob a responsabilidade de Moisés eram seres primitivos, ignorantes de conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Então, havia necessidade, sim, do olho por olho, dente por dente. Havia necessidade. Havia passado. Podia ser, foi necessário. Também dá a mesma coisa, né? Havia necessidade do olho por olho, dente por dente. Havia necessidade de Moisés tratar aquele povo como ele tratou. Havia necessidade, sim, de que nosso Senhor Jesus Cristo ou outros seres enviados por Cristo passasse-se por Deus e escrevesse os 10 mandamentos, como se diz, nas tábuas, né? Nas ardósias, os 10 mandamentos, como foi passado lá naquela época para Moisés. Só que nós precisamos entender
que os 10 mandamentos, ele, de novidade, na época, lá, não existia novidade nenhuma. Os 10 mandamentos, naquela época, ele era conhecido por muitos naquela época. O que Moisés fez, na verdade, ele foi para o Monte Sinai e lá, obviamente, ele escreveu aquilo que ele já conhecia através da inspiração divina, e depois ele vem até o povo e anuncia como sendo de lei divina, e a partir daquele momento, todos os seres, no bom sentido, passaram a obedecer aqueles 10 mandamentos, e não só a obedecer, como também a temê-los, né? Porque havia necessidade. Moisés se viu num certo momento em meio a uma situação calamitosa, em meio àqueles espíritos todos primitivos no corpo físico, sob a responsabilidade dele. Então, ou ele criavam leis para conter a impetuosidade, a ignorância, né, a monstruosidade das pessoas, ou ele perderia, eu vou usar um outro termo aqui, ele perderia o comando que encontrava sob suas mãos. Então vejamos aí quantas novidades no bom sentido, né? Até agora, que muitas pessoas às vezes desconheciam. Então, nós não podemos nos esquecer que Moisés foi enviado por nosso Senhor Jesus Cristo a nos mostrar a grandeza do Pai de uma certa forma. Mas o que nós não sabemos, mas encontra-se nos registros no plano maior, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando reunido com Moisés, antes de Moisés vir, nosso Senhor Jesus Cristo levou o conhecimento de Moisés que ele viria depois na condição de segunda revelação, que ele não deixaria órfão, ele não abandonaria Moisés. E ditou a Moisés: haja dessa forma. Esses seres não possuem, eles não têm condições de conhecer meu Pai de uma outra forma que não seja esta a qual você instruído está sendo. Então, mostre a eles meu Pai, de acordo conforme você tem conhecimento, de acordo conforme você está instruído. Vá e faça isso. E Moisés, obediente,
veio e fez aquilo que o Cristo lhe pediu. Até aquele momento, todo mundo desconhecia os atributos de Deus. Vamos nos unificar. Até aquele momento, nós desconhecíamos, até aquele momento, até Moisés, nós desconhecíamos os atributos de Deus. De Moisés para cá é que nós começamos a raciocinar a respeito de Deus, de sua grandeza. De uma forma totalmente assim distorcida, devido ao nosso nível evolutivo. Porque você há de convir comigo que aplica-se uma matéria ao aluno de acordo com o seu nível evolutivo na escola. O maternal. Você não vai chegar no maternal, 2, 3 aninhos, e ali, já numa lousa, aplicar uma matéria de inglês, de francês, a crianças de 1 aninho, 2 aninhos. Você tem que brincar com eles, distrair eles para desenvolver. Vamos para o próximo vídeo da sequência desse assunto.